Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dividindo a Matemática, e essa aula é sobre análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Bom, a análise combinatória, ela possui vários itens aí, não é só o princípio fundamental da contagem, ainda tem arranjo, permutação, combinação, que eu vou gravar nas próximas aulas, vou postar esses vídeos nas próximas aulas. Essa especificamente a gente vai falar sobre o princípio fundamental da contagem. Bom, primeiro, análise combinatória é a parte da matemática que estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado evento. Quantas vezes pode acontecer, de modos diferentes, pode acontecer um determinado evento. E ele não descreve, sem precisar descrever todas as possibilidades. Por exemplo, você está no restaurante onde você tem que escolher um sanduíche, aí você escolhe o tipo de pão, o tipo de molho, o tipo de carne, e aí você, dependendo do pão, dependendo do molho, dependendo da carne, você vai ter um sanduíche diferente. Isso é uma maneira de, são uma possibilidade de ocorrência desse evento. Então, cada sanduíche diferente que você combinar, um pão diferente, um molho diferente, ou a carne diferente, cada sanduíche desse é uma possibilidade, tá? Então, a análise combinatória estuda isso, estuda essa questão aí da quantidade de possibilidades que há numa determinada combinação de elementos. Aí, no caso, o princípio fundamental da contagem, a gente utiliza quando você percebe que no probleminha a ordem dos elementos é importante e não precisa utilizar todos os elementos citados. Vamos dar uma olhadinha nessa letra A. 4 carros, o A, o B, o C e o D, disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Olha só, eu dou sempre essa dica de você fazer o seguinte. Ele quer saber as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares. Então, vou colocar o pódio aqui, né? O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Bom, para o primeiro lugar, eu tenho 4 possibilidades de carro. Pode ser o carro A, o B, o C ou o D. Qualquer um dos 4 pode chegar aqui em primeiro lugar. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Agora, para o segundo lugar, não vai ter mais as 4 possibilidades, serão 3, porque uma já vai ter entrado aqui. Então, é como se eu riscasse uma dessas alternativas aqui. Digamos que foi o B que chegou em primeiro lugar. Então, para o segundo lugar, sobraram 3 possibilidades, tá? De chegada. Então, aqui, 3 possibilidades. Digamos que aqui foi o D, um exemplo. E agora, para o terceiro lugar, vão me sobrar quantas possibilidades? 2. Então, eu risquei aqui, tá? Mas poderia ter riscado outra letra aqui, outro carro, que no resultado seria o mesmo. Depois que você faz isso, você vai levando pela lógica, já que você teve uma pessoa aqui, um carro aqui em primeiro lugar, descontou ele, então sobraram 3, descontou ele, sobraram 2. Depois que você faz isso, basta você multiplicar esses valores, por isso é chamado princípio fundamental da contagem, tá? Eu vou multiplicar, porque é como se a gente estivesse fazendo a contagem mesmo. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2. Então, existem 24 possibilidades diferentes, de chegada para esses 3 primeiros lugares. Como eu disse inicialmente, a ordem aqui é importante, porque se eu mudar a ordem dos carros aqui, eu vou ter um outro pódio, né? Se eu tirar o B, digamos que o D estava aqui, ele em segundo lugar, se eu colocar ele em primeiro, esse resultado vai ser diferente, né? Então, quando eu troco de lugar aqui, o resultado é diferente. Então, a ordem é importante. Vamos ver os outros exemplos, que às vezes vai ficar mais claro isso. Olha só, na letra B, eu coloquei o seguinte. Numa eleição de uma escola, há 3 candidatos a presidente, 5 a vice-presidente, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados da eleição? Então, sabendo que tem um cargo, né, uma pessoa para ocupar cada cargo, que a gente tem que ocupar uma pessoa só. Então, só tem um presidente, só um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. E aqui ele colocou todos os candidatos.
quantos resultados diferentes a gente pode ter com todos esses candidatos. Então vamos montar o pódio aqui, né? Que no caso seria a primeira colocação, que seria o presidente. Vou botar um pezinho, presidente. Depois o vice-presidente. Depois o secretário. E depois o tesoureiro. Para o presidente, tem 3 candidatos. Qualquer um dos 3 pode ocupar essa posição. Qualquer um dos 3 pode vencer a eleição. Para o vice-presidente, existem 5 candidatos. Então, aqui são 5. Observem que eu não descontei, porque aqui os que estão concorrendo a vice-presidente não estão concorrendo a presidente. Ou seja, não tem como sair um daqui e vir para cá. Cada cargo aqui tem o seu número de candidatos, tá? Ao secretário tem 6 pessoas concorrendo a secretário e a tesoureiro tem 7 pessoas. Então, quantos podem ser os resultados da eleição? Então, eu tenho que fazer essa multiplicação aí. 3 vezes 5, 15. Peraí, deixa eu botar o vezes aqui. Igual eu fiz lá em cima, tem que multiplicar. 3 vezes 5, 15. Vamos fazer os valores, as multiplicações aqui. 15 vezes 6. 5 vezes 6, 30, sobe 3. Aqui vai dar 90. E depois 90 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9, 63. Então, deu 630. Existem, parece até que é mentira, né? 630 é um número muito grande de possibilidades. Mas sim, porque você pode manter o presidente e ir trocando cada aqui. Vai, mantém esse. Então, se você for combinar, dá realmente 630 possibilidades. Imagina se a gente fosse descrever tudo isso, né? Por isso que existe análise combinatória, para facilitar aí o cálculo dessas possibilidades. E a letra C... Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Então, olha só, ele quer saber quantos números de 3 algarismos distintos. Então, eu vou formar um número aqui de 3 algarismos, tá? E ele quer que a gente utilize somente esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números diferentes, tá? Para ocupar essas 3 casinhas aqui, sendo que eles não podem se repetir, tá? Por exemplo, se o 4 entrar aqui, ele não pode entrar mais aqui. Então, vamos lá. Para a primeira posição aqui, eu tenho 5 opções. Digamos que quem entrou aqui foi o número 4, como eu já disse. Se foi o 4, vão sobrar, ou se foi qualquer outro, de qualquer maneira, vai sobrar para a segunda casinha aqui 4 possibilidades de números. Aí, digamos que aqui eu coloquei o 5. Aí vão sobrar 3 possibilidades. Então, eu tenho 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 possibilidades. Bom, eu esqueci de falar, né, que aqui também a ordem importa. Por exemplo, se eu montar o número 453, agora se eu inverter a ordem aqui e botar 354, esse número é uma coisa, esse número é outra coisa. Se eu colocar 435, esse também é outro. Então, quando eu troco a ordem dos algarismos, o resultado muda, né? Esse número é diferente desse, que é diferente desse. Então, a ordem aqui, ela é importante, por isso eu usei esse método para resolver, que é o princípio fundamental da contagem. Lá na letra B, que eu também esqueci de falar sobre presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, é o seguinte, se você, aqui no caso, se você trocar a ordem, se você colocar um candidato a vice-presidente lá no lugar do tesoureiro, você também altera o resultado, né? Que não é isso que pode ser feito. Bom, é isso aí, gente. Quem gostou da aula, dá uma curtida e não deixe de se inscrever no canal. Obrigada!